E aí, pessoal do sétimo ano, beleza, tranquilo? Vamos aí continuar a história do Brasil. Lembrando que a aula passada, a aula 26 e 25, né, começamos a falar sobre a colonização portuguesa, né, aquela expedição de Cabral, né, aquele reconhecimento do território brasileiro em nome do Império Português, né, e focamos bem, né, nos interesses portugueses, né, de 1500 a 1530, né, que o interesse era o contato com as Índias e o comércio oriental, tá? Nessa aula vamos terminar o capítulo 10, tá certo? Falando aí, após os primeiros anos, os 20, 30, 40, assim, os 20 primeiros anos aí, depois aí desse reconhecimento, certo? Vamos falar aí da administração portuguesa, como os portugueses agora administraram essa colônia. Por que que eles resolveram povoar efetivamente aqui, né? Depois de décadas, por que que eles resolvem povoar efetivamente o território brasileiro? Mas para isso a gente tem que lembrar do cenário mundial, né? Do cenário aí mundial que está acontecendo. Você tem que lembrar que não está só agora Portugal e Espanha dividindo os mares. Você tem outras nações se lançando ao oceano em busca de colônias, né? Você tem aí navios ingleses, navios franceses, depois você terá navios holandeses, não é? Então, o primeiro ponto que você deve pensar é a concorrência de outros estados nacionais. Você tem outros países que não dão bola para o Tratado de Tordesilhas, né? Que fala, gente, mas os dois lá resolveram dividir tudo, e aí, né? E aí? Então você tem esses estados nacionais, né? Nessa época aqui que eu estou falando, principalmente os franceses, né? Que vão sair ao mar em busca de novas colônias. Se você tem a concorrência de outros estados nacionais, você tem esses países também chegando no Oriente. O que vai acontecer? Você vai ter o enfraquecimento do comércio oriental, né? Você agora, Portugal, vai ter concorrentes nesse comércio. E outra coisa, lembra que eu falei lá nas colonizações espanholas que o Hernán Cortés, o Hernán Cortés em 1519 e tal, o Pizarro em 32, ele chega e já descobre, ele dá de cara com aqueles impérios, daquelas civilizações maravilhosas, cheias de ouro. Então a notícia que a Espanha descobriu ouro na América se espalha, né? E Portugal, então, sendo que tem terras na América, no caso seria o Brasil, que eles vão fazer? Galera, temos que colonizar logo o Brasil. A galera descobriu ouro na América. Podemos lá explorar aquelas terras e também descobrir ouro, né? Lembrando que o interior da América era uma coisa desconhecida. O Tratado de Tordesilhas, nem eles, nem os portugueses e espanhóis sabiam bem onde era exatamente, né? Então, quando você tem a descoberta de ouro na América, ali de cara, os espanhóis descobrem de cara o ouro, Portugal, né, vai então colonizar efetivamente o território brasileiro. E outra coisa, hein, muito importante, você tem que guardar isso. O Brasil tem risco, tem sério risco aí nessa época de ser dominado pelos franceses. Portugal tinha um risco eminente de perder o Brasil para os franceses. Junta isso então, junta esse risco de Portugal perder essa colônia, junta a ideia do ouro na América. Portugal vai então começar a organizar expedições para efetivar a colonização em territórios brasileiros. Beleza? Eu acho que a parte mais importante dessa aula é isso aqui, tá? Então, em 1531 para 1532, você vai ter uma expedição organizada pelo rei de Portugal, a expedição de Martim Afonso de Souza, né? Vai ser uma expedição que vai marcar a transição desse período pré-colonial que eu falei, que as características estão lá na aula passada, e o período colonial, que é de fato a colonização portuguesa em território brasileiro, né? Então, por que essa expedição é importante, né?
Essa expedição do Martim Afonso de Souza, ele vai trazer, além de colonos, óbvio, além de colonos, né? Ele vai trazer animais, como cavalos, né? Vai trazer as primeiras mudas de cana-de-açúcar. E você vai ter a construção do primeiro engenho no Brasil em 1532. Essa expedição é uma expedição paga pelo governo português, portanto caríssima, tá? O Martim Afonso de Souza vem com o irmão Pero, né? Que era tudo ali amigo do rei, né? Eles vão tomar posse ali daquela região onde hoje é São Paulo, Rio de Janeiro, mas aí o Martim Afonso de Souza, ele não está lá muito interessado não, tá? Ele vem aqui, a expedição meio que os colonos morrem aqui, é meio fracassada essa expedição, mas você tem aí a cana-de-açúcar. Porque você vai entender porque eu estou falando bastante isso. Porque a cana-de-açúcar vai ser o principal produto econômico brasileiro durante muito tempo na colônia, né? Aí esse Martim Afonso de Souza é um lazarento, ele vai para a Índia lá, governar a Índia, rouba pra cara, rouba. Você acha que a corrupção começou no governo PT? Não, começou aqui. Ele rouba pra caramba, vai lá pra Índia, meio que abandona aí essas províncias. Outra coisa importante é que ele vai fundar a primeira vila do Brasil, a vila de São Vicente, né? Aí a construção, né, ali ele chegando para ver o território, para construir a vila. Aqui não vai dar para ver, mas lá no fundo você já tem uma cruz lá, né? Lá uma cruz, né? Aquele negócio da colonização, também cultural, né? Que a gente vai ver quais são os pilares dessa colonização cultural também, né? Mas bom, enfim, deixa eu ir rápido aqui. Hoje eu vou rápido, eu prometo. Essa expedição sai muito cara para o rei de Portugal. Aí ele vai ter uma outra forma de colonizar esse território, porque ele precisa de gente morando lá, né? Ele precisa de europeu morando lá, de português morando lá, quando eu falo lá, aqui, né? De português morando aqui. Porque é óbvio, se é colônia, se o cara habita aqui, tem que haver exploração. Para ter exploração, precisa de gente aqui, né? Então, qual é a estratégia dele? São as capitanias hereditárias. Olha só, ele vai chegar para nobres portugueses e falar o seguinte, ó, tem uma boa notícia para você. Você vai ganhar uma terra de tamanho maior que Portugal. Aonde? Lá no Brasil. Lá no Brasil. Pessoal, desculpa, isso aqui é lá no Brasil. É só com vocês mesmo, mas eu não vou parar, tá? Lá no Brasil. Olha, o nobre ganhar uma terra maior que o território português, mas aonde? Além do Oceano Atlântico, lá no Brasil. E o que ele vai ter que fazer? Você vai ter que ganhar terra, mas é o seguinte, você vai ter que construir a sua expedição, você vai ter que ir lá para explorar, você vai ter que ir lá para conseguir riquezas, você vai ter que ir lá construir cidade. Ou seja, ele vai passar para um cara que chama capitão donatário toda a responsabilidade da exploração, né? Então o que é a capitania hereditária? O rei pega aquela faixa litorânea do Brasil, divide em lotes de terra de mais de 250 quilômetros de extensão, tá? E manda um capitão donatário para cá. Você vai ter a carta de doação, que vai ser qual a capitania que o nobre vai pegar, quais são os seus deveres, né? O foral falando, explicando tudo isso. Então, se você achar alguma coisa aqui que você vai explorar, você fica com uma parte, manda outra, né? E esse capitão donatário, ele vai ter aí, né? Ele vai poder dividir ele como quiser, que são as sesmarias, a divisão de terras, né? E vai ser eterna dele, ou seja, vai ser passada de pai para filho. Olha só. Você divide um território gigantesco em 15 faixas de terra e dá para um cara governar. Um cara chegava aqui e falava assim que tudo é meu, ó. Eu vou vir aqui e tal, se é meu eu mando e tudo, olha lá. Um carinha. Isso aí tem consequências até hoje. Até hoje. Né? Latifundiários, grandes extensões de terra na mão de poucas pessoas,
Bom, enfim, mas não vamos entrar nesses quesitos, né? Então, bom, você tem a divisão do Brasil, então, em capitanias hereditárias, onde você passa os deveres de exploração para um terceiro. Tranquilo? Então, ó, olha aí o mapinha, né? Então você pega esse território aí da faixa território português, o Tratado de Tordesilhas, você divide em capitanias e manda o cara para lá. Fala, você ganhou uma terra, vai para lá e explora. Claro, né, gente? Muita gente não vai vir. Muita gente vai vir com expedições gigantescas, mas são expedições frustradas, né? Que não vão conseguir dominar, tá? Você tem uma expedição, por exemplo, no Maranhão, na província, lá na capitania do Maranhão, que vão vir, eles vão se esbarrar, né? Os barcos vão esbarrar em corais, né? Em corais, vão destruir os navios, não vão conseguir, né? Enfim, você vai ter muitos fracassos nessa capitania, né? Muitos fracassos, aí são a carta de doação, tá? Aí, ó, é o como seria, né? Porque esse interior aí é desconhecido, tá certo? É desconhecido, né? Mas dá certo o sistema de capitania? Não dá certo, né? Por quê? Você vai ter uma grande dificuldade dos donatários, vão gastar muito, né? Não vão ter retorno, certo? O território é muito grande, mesmo dividido em sesmarias e tudo, é muito grande, é muito difícil tomar conta. Você vai entrar muito em conflito com os indígenas e até você pedir socorro, os indígenas já te deram um pau, né? Então você vai ter uma péssima comunicação entre os próprios donatários e os donatários e a metrópole, né? Esqueceram de ver o tamanho do território, né? O tanto de gasto que é isso para você explorar. Mas aí, duas capitanias vão dar certo, né? Duas capitanias vão se despontar aí, Pernambuco e São Vicente, por causa do açúcar, por causa da cana-de-açúcar, né? Eles tentam, pelo norte ali e por São Vicente, adentrar os rios e chegar na América Andina ali, né, onde os espanhóis estavam por causa do ouro, mas não dão certo. Mas não dá certo essas expedições. Então eles vão focar no Nordeste, né, por causa do clima, do solo, da proximidade de Pernambuco com a metrópole, né, com o financiamento dos holandeses, você vai entender, os holandeses vão ajudar aí nesse comércio do açúcar. Vão despontar duas capitanias, de Pernambuco e São Vicente, principalmente Pernambuco, né? Então o foco econômico da colônia brasileira vai ser Pernambuco, né? Então você viu que foi um fracasso, né? Depois da instalação das capitanias hereditárias, aí depois que o rei de Portugal vai ver que ele precisava organizar politicamente a colônia. Aí ele vai criar um negócio chamado, em 1548, 49, aí, vai criar um negócio chamado governo geral. Ele vai centralizar todo o poder político. Ele vai mandar um cara lá para ser o governador geral. Ele vai controlar ali exploração, construção de vilas, defesa do território, né? Ou seja, o nobre que gastou dinheiro e veio para cá por causa da capitania se lascou, né? Aí ele vai construir a sede da colônia, né? O que seria uma capital, vai ser aonde? Na Bahia, em Salvador, não é? Quais são os deveres do governador geral? Resolver os conflitos internos, você desenvolver a economia, você explorar, criação de vilas, plantar cana-de-açúcar, porque você plantando alguma coisa aqui, você vai ter que morar aqui. O cara vai morar aqui, ele vai consequentemente colonizar, defender o território de nações estrangeiras e dos indígenas, se for o caso. Você vai ter cargos públicos que vão auxiliar o governador-geral, como ouvidor-mor, capitão-mor, provedor-mor. Ouvidor-mor, as leis, capitão, defesa, provedor, os impostos, né? Mor é o cargo, né? Você vai ter aí, claro, vários governadores gerais, né? Mas os três primeiros, né? Tomé de Souza, construção de Salvador e a vinda dos jesuítas. A gente vai ter uma aula só para falar de jesuítas, tá? Duarte da Costa, que vai ter o conflito desses jesuítas com os colonos, vai ter invasão francesa no Rio de Janeiro.
né? No Rio de Janeiro vai ter o Mendes Sá depois que vai expulsar os franceses. Bom, isso aqui é só para você ter um conhecimento aí. Você vai ter as câmaras municipais, que é tipo Câmara de Vereador, é o governo local, onde quem manda no governo local? Os homens bons. Quem eram os homens bons? Donos de terra. Quem vai ser elite colonial? Donos de terra, tá? Então, galera, é o seguinte, essa é a administração portuguesa. As capitanias, elas falham, depois é a criação do governo geral, tá? A vinda de jesuítas e a exploração da cana-de-açúcar, né? E aí você vai ter aí a formação de uma elite colonial, os homens bons, os donos de terra. Olha, você até hoje respira a capitania hereditária, né? Até hoje, 2020, você tem heranças dessa capitania hereditária. Aí é um quadro dos jesuítas, eles vão vir para cá fazer o quê? Sim, colonizar os índios. O professor, você não explicou ali colonos versus jesuítas. Calma, a gente vai falar de tudo isso, tá? Essa aula só estou te apresentando, beleza? A gente vai falar muito de jesuíta, né? Então, galera, é isso, né? Desculpa ali o negócio aparecer, ele é incrível, mas parece que é só com vocês. Desculpa o negócio aparecer, mas essa aula aí, ela é bem curta mesmo, é para você saber essas primeiras formas de administração portuguesa. As capitanias, governo geral, tá certo? O governo geral e a vinda da cana-de-açúcar, porque o açúcar será o principal produto brasileiro na região Nordeste, né? Então a vida da colônia, vamos dizer assim, a vida da colônia será ali na região Nordeste, Pernambuco, Bahia, aonde a cana-de-açúcar se dá bem. Tranquilo? Então, galera, muito obrigado, abraço, dúvidas lá no plantão.